Olá, eu sou André Castro, condutor de Consciências, e é um grande prazer estar aqui na sua companhia. Você está ouvindo o Caminhos da Consciência, um espaço semanal para refletirmos sobre escolhas, padrões, emoções e os movimentos invisíveis que moldam a nossa vida. Hoje eu vou falar com você sobre registros akáshicos. Esta é uma formação que eu ofereço para meus alunos, para as pessoas que desejam transformar a sua jornada espiritual e, por que não também, a sua jornada aqui neste plano, através dos registros akáshicos. Os registros akáshicos são muitas vezes descritos como um repositório universal de toda a sabedoria, experiências e eventos da existência. A palavra akáshico vem do sânscrito akasha, que significa éter ou céu, sugerindo que esse campo vibracional existe em uma dimensão além da física, onde todas as memórias e informações de tudo que existe estão armazenadas. Os registros são considerados uma fonte inesgotável de conhecimento que pode ser acessada para obter orientação, entender padrões e até mesmo antecipar eventos futuros. Os registros são considerados uma fonte inesgotável de conhecimento que pode ser acessada para obter orientação, entender padrões e até mesmo antecipar eventos futuros. Um dos maiores divulgadores dos registros akáshicos no século XX foi um americano chamado Edgar Cayce, também conhecido como Profeta Adormecido. Esse cara, o Cayce, durante seus estados de transe, ele acessava os registros akáshicos para fazer previsões sobre o futuro e para diagnosticar problemas de saúde de seus pacientes, mesmo estando a quilômetros de distância. Suas leituras abrangiam uma gama ampla de tópicos, desde medicina e espiritualidade até eventos globais. Ele previu diversos acontecimentos, incluindo a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, assim como avanços médicos que só foram descobertos muitas décadas depois. Ele acreditava que todos os eventos e experiências da humanidade, passado, presente e futuro, estavam gravados nos registros, e que qualquer pessoa, com a devida prática, poderia acessá-los para obter conhecimento sobre a sua jornada espiritual. Hoje, os registros akáshicos continuam sendo utilizados como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento e de cura espiritual. Terapeutas e estudiosos da espiritualidade recorrem a eles para ajudar as pessoas a entenderem bloqueios, padrões de vida repetitivos e até mesmo traumas de vidas passadas. A capacidade de acessar esse vasto campo de informações permite não só uma transformação pessoal, mas também permite trilhar um novo caminho de vida, repleto de propósito e alinhamento com a missão de alma de cada indivíduo. Estes registros também são frequentemente descritos como o livro da vida, o campo universal da memória, onde todas as informações sobre o passado, presente e futuro de todas as almas estão armazenadas. Este conceito transcende o tempo e o espaço e é considerado um dos sistemas mais completos e complexos de conhecimento espiritual. Os registros não são apenas um banco de dados de eventos e experiências, mas um campo vibracional que contém as energias emocionais, mentais, físicas e espirituais de todas as interações que uma alma já experimentou. Este campo é acessado através de estados meditativos profundos, canalizações espirituais ou práticas mais específicas, como a leitura dos registros akáshicos. Mais do que uma ferramenta de consulta, os registros são vistos como um caminho para o despertar espiritual. Eles oferecem a oportunidade de explorar não apenas quem somos nesta nossa existência, mas também quem fomos em vidas passadas e quem estamos nos tornando. Ao acessar essas informações, somos capazes de entender nossa jornada de alma e, assim, tomar decisões mais alinhadas com o nosso propósito de vida. Nos registros akáshicos, nós podemos acessar uma infinidade de informações. Eu vou passar alguns exemplos aqui de questões mais comuns que as pessoas normalmente buscam quando acessam essas bibliotecas. Muitas buscam entender sua missão de vida. Então, utilizam os registros akáshicos para entender seu propósito nesta encarnação. Essas pessoas podem buscar respostas
sobre qual caminho espiritual devem seguir, quais talentos ou habilidades podem ou devem desenvolver e como podem contribuir para o mundo com estas habilidades. Também é possível de se buscar dentro dos registros questões que parecem se repetir em nossas vidas, como relacionamentos problemáticos ou dificuldades financeiras, que podem ter raízes em vidas passadas. Os registros ajudam a identificar a origem desses padrões e fornecem uma perspectiva de entendimento e de possível cura. Também se faz presente dentro desta biblioteca informações sobre ligações de almas, informações sobre as almas gêmeas, parceiros kármicos e conexões profundas podem ser exploradas nos registros akáshicos. Isso oferece uma nova compreensão sobre o papel de certas pessoas em nossa vida atual. Mas entenda, é sobre o que essa pessoa tem para nos ensinar, o que eu preciso aprender com esta relação, como que eu posso evoluir com esta pessoa ao meu lado. E não ir até os registros para buscar informações sobre quem é esta pessoa que está ao seu lado. E também muitas pessoas acessam os registros em busca de cura emocional. A conexão com essas energias permite que elas identifiquem feridas profundas, bloqueios e medos que podem dificultar seu progresso espiritual. E também esta é a mais clássica e a mais procurada pelas pessoas. Informações detalhadas sobre vidas passadas, que fornecem uma janela para entender como experiências passadas moldam a realidade atual na qual elas estão vivendo. O acesso a essas informações é sempre voltado para o crescimento e a evolução espiritual, permitindo uma maior consciência sobre nosso papel neste universo. Muitos terapeutas e praticantes espirituais relatam casos impressionantes de cura e transformação ao acessar os registros akáshicos. A leitura dos registros pode revelar insights que mudam completamente a vida de uma pessoa. Um exemplo clássico é o do Edgar Cayce, o profeta adormecido, que ao utilizar os registros conseguiu ajudar seus pacientes a curar doenças e encontrar clareza em suas vidas. Um dos exemplos que eu posso passar para você foi de uma terapeuta que eu atendi que buscava clareza para atingir objetivos financeiros. Os registros dela a ajudaram a entender o porquê que o dinheiro sempre chegava e com a mesma velocidade ia embora. Ao acessar os registros akáshicos, foi revelado que ela tinha um voto de pobreza e que não podia ter mais do que outros em sua família. E quando ela identificou essa raiz espiritual desta, vamos colocar assim, escassez, ela foi capaz de realizar uma cura energética bem profunda, abrindo caminho para a prosperidade, para a abundância na vida dela. Um outro exemplo que eu sempre cito quando eu falo sobre os registros akáshicos foi de uma mulher de 67 anos que pediu para que eu desse uma olhada lá no que ela tinha de informações, porque ela queria entender o motivo de todos os homens que se relacionavam com ela morrerem. E essa foi uma pergunta assim, que foi bem impactante quando chegou até meu conhecimento. E eu fui lá nos registros dessa senhora entender o que estava acontecendo com ela. Em uma vida passada, foi mostrado que naquela encarnação ela era um monge franciscano, aqueles bem caricatos mesmo, sabe? Com aquele cucuruco de cabeça raspada, meio gordinho, meio barrigudinho. E ele trabalhava na masmorra de um castelo. Ele era responsável por receber homens que foram condenados à morte. E então, naquela encarnação, esse monge recebia esses homens, ele dava acolhimento, ele passava a palavra de Deus, ele confortava aquelas almas e as preparava para o desencarne. E em determinado momento daquela vida, esse monge coloca a mão em sua barriga, olha para cima, e como se fosse um agradecimento, ele olha para os céus e fala assim: Deus, eu gosto tanto disso que eu faço, eu me sinto tão realizado com isso que eu faria isso pela eternidade. E essa promessa veio ressoando em várias outras encarnações dessa senhora. E então, através dos registros akáshicos, a gente pôde finalizar esta promessa e prepará-la para hoje encontrar um novo homem na vida dela, sem que ela tenha esta necessidade de prepará-lo para o desencarne.
Esses exemplos mostram como esse acesso aos registros akáshicos não traz apenas clareza e cura, mas também proporciona uma transformação muito profunda, ajudando as pessoas a mudar seus padrões de comportamento e a seguir um caminho mais alinhado com o seu verdadeiro propósito. Você pode se perguntar: preciso ser uma pessoa especial? Tenho que ser terapeuta? Eu preciso ser médium para poder acessar os registros? Na verdade, os registros akáshicos ele não é limitado, tá? Para pessoas com habilidades especiais ou com dons mediúnicos altamente desenvolvidos. Qualquer pessoa, desde que esteja aberta espiritualmente e disposta a se conectar com este campo vibracional, pode aprender a acessá-lo. Existem, logicamente, algumas condições que facilitam este acesso. Eu poderia colocar assim como a primeira, a intenção pura. O acesso a esses registros exige uma intenção clara e respeitosa. Aqueles que vão lá buscar informações para ganho pessoal ou para manipulação podem encontrar barreiras energéticas. Então, se de repente você for até esse espaço e querer saber como é que eu posso fazer para sobressair em relação a um colega de trabalho, ou como eu posso fazer para que aquela pessoa com quem eu tenho um certo interesse, seja ele afetivo ou não, se aproxime de mim, ou como eu posso me aproximar dessa pessoa, provavelmente você não vai conseguir as informações. Há de se respeitar o livre-arbítrio. Então, da mesma maneira, não é permitido que você acesse a energia de uma pessoa sem a autorização dela e peça informações lá nos registros. A segunda, que eu poderia dizer para você, né, a segunda condição, por exemplo, é a prática. Como qualquer habilidade espiritual, acessar os registros akáshicos exige prática. Muitas pessoas iniciam essa jornada com meditações e técnicas de elevação de frequência. Eu sempre digo que a mediunidade ela é praticamente um músculo espiritual que nós temos. Então, assim como um músculo físico, que eu vou para a academia e eu quase que com certeza, num primeiro dia, sentiria uma dificuldade imensa de levantar 100 quilos no supino, o mesmo acontece com a nossa mediunidade. Então a gente não pode criar uma falsa ideia de que eu vou fazer uma leve ou breve meditação ou uma oração para acessar os registros akáshicos e ter uma experiência que transcenda toda a realidade. Pode acontecer? Claro que sim, por que não? Mas ela também exige prática, assim como a musculação. Quanto mais a gente vai erguendo 5, 10, 15, 20 quilos, mais o nosso corpo aguenta uma carga maior. Da mesma maneira, a mediunidade. Quanto mais a gente pratica, melhor e mais refinada, mais afinada, clara é a nossa conexão com a espiritualidade. E uma terceira condição também que se faz muito importante é um alinhamento energético, né? A gente se manter alinhado energeticamente através das práticas de meditação, de limpeza energética e principalmente do autoconhecimento é fundamental para acessar os registros com muita clareza. O que torna esse processo especial é que à medida que a gente se abre para os registros, também abrimos um caminho para a nossa própria evolução espiritual. E como a gente pode acessar os registros akáshicos? Existem várias formas de se fazer esse acesso. E aí depende um pouquinho da preferência e da prática de cada pessoa. As mais comuns que eu posso dizer para você são meditação profunda, uma técnica de meditação guiada ou centrada na conexão com o plano espiritual, são frequentemente usadas para abrir os registros. Existe também uma oração, né? Existem algumas, na verdade, algumas orações específicas, como a oração do caminho, que ajuda a elevar a vibração e a abrir os registros para receber essas informações. E também tem pessoas que conseguem esse acesso através de uma canalização espiritual, né? Tem certas pessoas que vão diretamente lá nos registros, né? Que elas dão permissão para que esses guias ou mestres falem através dela. Então ela se torna um canal entre os guias, os mestres, esses nossos irmãos em luz que tomam conta dessa biblioteca e a pessoa com quem
nós estamos trabalhando. Este é a maneira como eu costumo fazer. Então eu utilizo a meditação do Theta Healing, eu vou até o Criador, do Criador eu peço, comando, que a lei da verdade e a lei da compaixão, porque chegar a trazer uma verdade nua e crua para alguém que está fragilizado, às vezes não é uma boa ideia. Então, se eu estou em companhia da lei da compaixão, eu posso trazer essa verdade, ao invés de ser nua e crua, com a lei da compaixão do meu lado, eu posso trabalhar e conversar, compartilhar, canalizar esta mensagem de uma maneira mais compassiva, mais amorosa. Eu posso trazer a informação e ainda fazer com que esta pessoa sinta-se bem ao receber aquilo que ela precisa receber. Né? E então, na companhia dessas duas leis, eu acesso lá no sexto plano os registros akáshicos, que nada mais é do que um desdobramento da lei da verdade, e consigo fazer este meio de campo, ser este canal entre registros e a pessoa que eu atendo. Então, praticar essas técnicas de forma consistente, como eu falei, igual um exercício de academia, aquela musculação que a gente vai se fortalecendo, permite que a pessoa se torne cada vez mais sensível às energias dos registros e facilite a interpretação das informações recebidas. E a gente também precisa colocar uma coisa, ter uma coisa em mente. Nós precisamos confiar naquilo que nós estamos recebendo de informações lá nos registros. Porque, por vezes, e isso é muito normal de acontecer, nós podemos nos questionar se o que estamos acessando corresponde com aquilo que a pessoa é. Então, às vezes, a gente pode até ficar meio assim, nossa, mas será que isso tem alguma coisa a ver com o que aquela pessoa está passando? O que nós levantamos dentro dos registros tem que fazer sentido para a pessoa, não para nós. Não para nós que somos os canalizadores. Então, a gente precisa sair um pouco do nosso papel central de canalizador e permitir que a mensagem chegue até essa pessoa, sem a nossa interferência, sem a nossa desconfiança em será que isso vai fazer sentido ou não? Tem que fazer sentido para ela, não precisa fazer para mim. Por mais estranha ou por mais diferente que seja a informação que você recuperou dentro dos registros. E quando a gente fala sobre a confiança, muitos iniciantes, né, podem sentir dúvidas ao interpretar as informações que recuperam lá nos registros. Então, desenvolver a confiança é uma parte essencial deste processo e ajuda, auxilia neste processo a prática e a consistência. Assim como qualquer habilidade, né, os registros akáshicos se aprimoram com a prática. Quanto mais você acessa e trabalha com essa biblioteca, mais fácil é interpretar as informações que você acessa nesse espaço. Então, a gente também trabalha com a intuição e a confiança, porque aprender a confiar na própria intuição, perdão, é fundamental. Os registros se comunicam de maneira sutis, e a confiança na sua conexão interna é a chave para uma leitura eficaz. E quando a gente vai compartilhar essas informações, a gente tem que trazê-las como mensagens, né, compassivas, respeitosas, sempre focando no bem maior. Então não é aquela coisa assim, você não consegue se relacionar porque você não sabe como amar. Não, não é assim que a gente vai trazer, né, as mensagens. Então a gente vai, provavelmente no exemplo desse, a mensagem seria, olha, existem dificuldades nesse teu momento da vida, onde os relacionamentos parecem não fluir ou não se adequar àquilo que você precisa, àquilo que você deseja, porque você precisa ainda aprender a amar a si mesmo, amar a si mesma. Então, são o nosso papel como terapeuta não é, como diz hoje, né, muito por aí, passar pano na dificuldade ou naquele comportamento da pessoa, mas é trazer para um entendimento de como isso pode ser mudado através do amor, porque nós precisamos a gente precisa ser esse diferencial nesse mundo.
né? O mundo já está cheio de gente grosseira, cheio de gente estúpida, cheio de gente quase que psicopata, tentando passar por cima de todo mundo. E você, como um terapeuta, você, como um canalizador do mundo espiritual, vai entrar nessa mesma vibração? Não deveríamos. Nós deveríamos ser um ponto de apoio, um porto seguro para as pessoas que vêm buscar informações através da gente. E nós podemos também acessar, dentro dos registros, outras informações que não sejam necessariamente sobre uma pessoa. Então a gente tem assim uma ampla gama de assuntos que a gente pode acessar ali dentro dos registros, logicamente, respeitando tudo que eu venho falando, né? A intenção, por que você quer as energias daquilo, respeitar o livre-arbítrio de uma pessoa, não fazer o acesso através de pessoas, né, que não te permitiram fazer essa leitura, mas a gente também pode buscar através dos registros informações que não são sobre elas. Então a gente pode buscar informações sobre lugares e espaços energéticos, né? Esses registros eles podem conter informações sobre as energias de lugares específicos, como cidades, casas ou até mesmo terrenos sagrados. Essas leituras podem revelar a história vibracional de um local, identificar energias estagnadas e até sugerir formas de harmonização. A gente pode também pedir as energias de eventos coletivos e mundiais. Em uma perspectiva bem mais ampla, os registros oferecem visões sobre eventos mundiais e suas influências energéticas na humanidade. Isso pode incluir períodos de transição global, mudanças climáticas ou até mesmo a evolução espiritual coletiva. Ou, como você poderia pedir também, as energias, sentir a energia daquele evento, né? Como será que é estar na final de uma Copa do Mundo? Como é estar numa final, numa prova final de uma Olimpíada que vale a medalha de ouro? Eu, certa vez, dentro dos registros, eu pedi para sentir qual é a emoção de um jogador de futebol que faz o gol que dá o título da Copa ao país que ele representa. Então a gente pode também experimentar algumas coisas dentro do registro. E é muito interessante. Nós podemos também buscar energias de organizações e de projetos. Então também se faz possível o acesso às informações sobre a energia de empresas, projetos criativos ou de qualquer esforço colaborativo. As leituras podem revelar a missão espiritual de um empreendimento e sugerir direções para alinhá-lo ao seu propósito maior. Eu quero montar uma empresa. Ok. Então, se eu montar uma empresa naquele contexto que eu coloco para esta empresa, eu posso acessar registros e ver, quem sabe até fazer uma leitura de futuro para saber se isso deu certo ou não. Eu, particularmente, não faço leitura de futuro, mas a gente pode tentar entender como que aquela nossa empresa poderia prosperar. Ou auxiliar as pessoas que já têm uma empresa a direcionar os seus esforços, os seus investimentos para algo que seja mais adequado. E a gente pode entrar em contato com seres cósmicos e com outras dimensões. Muitas vezes, ao acessar os registros, é possível se conectar com esses guias espirituais, seres de luz ou energias cósmicas de outras dimensões. Esses seres podem ainda nos oferecer orientação, proteção e insights para quem busca ampliar a sua visão do universo. Então, se você quer aprender a fazer tudo isso, entre em contato comigo através das minhas redes sociais. Lá no Instagram é o eu.andrecastro ou pelo WhatsApp, o 11 9 7600 6792 e vem aprender comigo a acessar e a fazer as leituras dos registros akáshicos. Eu garanto para você que vai ser uma experiência transformadora na sua vida. Obrigado pela sua companhia e carinho. Eu sou André Castro e te espero na semana que vem aqui no programa Caminhos da Consciência. Um grande abraço para ti, que o Criador te abençoe, esteja bem e em paz.